hoje é terça-feira, dia dos nossos encontros semanais, nossa palestra semanal. Então, a gente usa esse momento para refletir um pouco sobre os diferentes ensinamentos que nossos professores da linhagem deram, mas muitas vezes a gente também usa outros autores, outros professores, e assim nós podemos diversificar bastante o que a gente fala, o que a gente traz. Mais que isso, a gente tem que tentar sempre trazer isso de uma maneira que, nas terças-feiras, a gente tenta fazer isso numa linguagem mais secular, uma linguagem mais aberta, para mesmo aqueles que estejam nos assistindo pela primeira vez, que não tenham muita familiaridade com o budismo, com os termos budistas, também possam usufruir. Então, essa é a intenção desses nossos encontros de terça-feira. As coisas mais técnicas a gente deixa para os cursos de quinta-feira, para os workshops do final de semana, para os grupos de estudos da segunda-feira. Muito bem. Dito isso, o que acontece esse mês, as nossas palestras de terça-feira estão sendo dedicadas a um dos livros que estão na nossa biblioteca SAC, o site do mosteiro. Eu recomendo sempre que vocês deem uma olhadinha lá. Nós já estamos com 22 títulos traduzidos ali. E são títulos muito importantes para aqueles que nunca se aproximaram do budismo, mas também para aqueles que estão iniciando, como para aqueles que já estão lá, já estão lendo sobre o budismo já há algum tempo. Então, há uma variedade bem grande de títulos ali que pode ser, de alguma maneira, benéfico a todos vocês. Eu recomendo muito. E este mês, esses encontros semanais às terças-feiras, nós estamos usando o livro que tem o título de Meditando na Cidade. Inclusive, agora, enquanto eu estou falando, você pode abrir lá a aba do site do mosteiro, vai lá no Livros, vai aparecer a Editora SAC, a Biblioteca SAC, clica lá e procura o título Meditando na Cidade. Nós estamos no segundo capítulo, que é Toda a felicidade do universo se origina do desejo que todos sejam felizes. Esse na verdade, é uma temática bastante difícil para a maior parte de nós. De alguma maneira, nós fomos treinados, educados, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, obviamente, a nos preocuparmos muito conosco, com nós mesmos, com as nossas prioridades e esquecendo dos outros. Na educação, por exemplo, na escola, a gente sempre é educado a ser o melhor da sala, a gente não pode errar, a gente tem que ser o melhor de tudo. Se tem uma vaga, aquela vaga é nossa, se tem um concurso, eu tenho que ganhar. Enfim, se tem uma promoção, tem que ser minha. Infelizmente, de alguma maneira, esse sentido de concorrência muito acirrada, né, faz com que a gente adote ela, nem sequer questione mais ela. Mas, ao longo do tempo, né, a gente vai percebendo que não é bem assim. À medida que a gente consegue começar a entender que, direto ou indiretamente, ou direta, eu quero dizer, quando a gente consegue perceber rápido, indiretamente, quando a gente demora um certo tempo para entender e para aceitar, nós somos absolutamente interdependentes. Eu sempre falo isso nos ensinamentos, que vocês que as acompanham vão falar, aí, lá vem ele de novo. Mas é importante lembrar no dia a dia quantas vezes a gente esquece que nós somos verdadeiramente interdependentes. Aqui e ali a gente dá uma escorregadinha e julga alguém. Né? Aqui e ali a gente pensa que a gente não precisa um do outro. Aqui e ali a gente pensa que é melhor que o outro.
Por isso que é tão importante treinar a mente através da meditação, principalmente em shamatha, para desenvolver essa vigilância introspectiva mais acuída, de maneira que todas as vezes no nosso dia a dia, que é ali que a gente acaba sendo palco onde todas essas coisas acontecem, que a gente realmente consegue perceber se nós realmente estamos desenvolvendo algum conhecimento que está nos ajudando a melhorar a nossa conduta, e principalmente no sentido de entender o quão interdependentes nós somos. E eu sempre dou exemplo. No momento que a gente acorda de manhã, na primeira coisa que a gente liga, que é a luz, né, eletricidade, aí vai no banheiro, água, corrente, aí vai na cozinha, pãozinho, manteiga, leite, aí sai, transporte público, posto de gasolina, ou seu próprio carro, rua limpa, trabalho. O trabalho existe porque é uma demanda sobre alguma coisa que você faz ali, que a sua empresa faz, que o seu trabalho contribui para isso, e por isso o emprego é gerado, né? Então, esse produto vai para o mercado, ele é vendido para alguém que precisa, para fazer alguma coisa. Ou seja, não há como dizer que nós não somos interdependentes. Essa é a primeira coisa que eu queria trazer. Obviamente que a Sociedade Dalai Lama sempre diz que não existe religião melhor ou pior. Existe a religião boa para cada um. E a Sociedade diz que todas as religiões, de alguma maneira, ensinam seus seguidores a reconhecer a felicidade, a reconhecer o sofrimento, a reconhecer como que essa felicidade foi gerada, quais as causas e condições que se colocaram ali, o sofrimento, quais são as causas e condições que se colocaram ali como resultante das nossas próprias ações. Esse é o grande ponto. Sempre será como resultante das nossas ações, das nossas interações uns com os outros, e aí vem toda a temática da interdependência novamente, e como nós nos percebemos, né? Então, no nosso mundo normalzinho, a gente tem 3 grandes categorias: amigos, inimigos e indiferentes. Quando nós aprendemos a olhar para esses seres todos, a partir da ótica daquilo que é fundamental, a aspiração fundamental de todo e qualquer um de nós, de qualquer ser, 600, nós, seres humanos, obviamente, somos inteligentes, somos dotados de cognição, nós conseguimos fazer escolhas e direcionar as nossas ações, do pensar, falar e agir, no sentido de buscar realizar tais coisas. Mas os animais também são seres sencientes. Eles têm sentimentos. Mas eles não têm essa habilidade, né, que nós evoluímos como ser humano, desenvolvemos. Cognição e também as escolhas e como que nós podemos, através das nossas escolhas, darmos origem a causas e condições que nós possamos, pela nossa aspiração fundamental, experienciar como felicidade ou fundamentados no nosso egoísmo, talvez experienciar a infelicidade. Shantideva, grande filósofo indiano, diz: a verdadeira felicidade que um ser pode experienciar é quando ele é capaz de produzir causas e condições de felicidade a outros e ele ter o regozijo de ver o outro feliz. Então, a temática da conversa de hoje é essa. Então, obviamente que ao longo de muitos séculos, milênios talvez, no caso do budismo sim, no caso do hinduísmo sim, também o cristianismo, 2000 anos já se passaram, as grandes religiões, fundamentalmente todas, no cerne da sua filosofia, ela tem ensinamentos profundos sobre interdependência, mesmo que não venha nomeado como interdependência.
Mas, obviamente, que todos falam de felicidade e da essência, e do não sofrimento. Ou seja, como que é possível, seria possível, desconstruir a experiência de sofrimento. Então, no caso do Dharma, o Buda, né, aponta como desenvolvimento espiritual. E sempre no Dharma a gente costuma dizer, quando a gente fala em desenvolvimento espiritual, a gente não necessariamente está falando de religião ou religiosidade, apesar de um minuto atrás eu ter falado de todas as religiões, daí eu coloquei o budismo, o Buda, né? Então, de alguma forma, eu estou nomeando o budismo como religião ou como uma prática espiritual. Mas, geralmente, quando a gente usa a palavra espiritual, espiritualidade, nós estamos nos referindo às nossas qualidades, às qualidades humanas. Qualidades que todos nós estamos dotados. Tanto é que no budismo não há problema nenhum, porque o Buda nos ensinou isso diretamente. Todos nós somos Budas em potencial. Todos nós temos a natureza búdica. A razão pela qual nós não vivemos essa natureza nesse momento, em plenitude, é porque nós somos ignorantes, e aqui a palavra ignorante simplesmente significa eu ignoro, eu não sei. É isso que a ignorância quer dizer. Então, no Dharma, na filosofia budista, quando a gente fala um ser iluminado, nós dizemos que é aquele que já se libertou dos sonhos da ilusão. E a ilusão é acreditar que os fenômenos é tudo qualquer coisa que nós conseguimos captar pelos nossos cinco sentidos. Fenômeno é todo qualquer coisa que nos sensibiliza através dos nossos cinco sentidos. Então nós ignoramos que a natureza desses fenômenos não tem existência inerente, ou seja, toda e qualquer coisa que nós experienciamos, todo e qualquer fenômeno que nos sensibiliza, todos esses fenômenos surgem de causas e condições. Não há nenhum fenômeno que surja por si, que não dependa de causas e condições. Então, quando nós ignoramos isso, é que se desenvolve o apego, a aversão e a indiferença. E a gente pode fazer um puxadinho nisso e dizer assim, amigo, inimigo e indiferente. Então, o título dessa conversa de hoje é justamente falar sobre isso, né? Como que nós verdadeiramente podemos experienciar o que no Dharma nós chamamos de felicidade genuína? Reconhecer que a aspiração fundamental de todo e qualquer ser é ser feliz. E isso sendo verdade, por que é que nós produzimos tantas experiências de sofrimento? Porque as experiências que nós chamamos de felicidade e as experiências que nós chamamos de sofrimento, elas não nascem sozinhas. Elas coemergem como consequência das nossas próprias ações. Então, no Dharma a gente diz que nós temos três ações. Ações do pensar, ações do falar e ações do agir. Quando nós conseguimos direcionar essas três ações de maneira lúcida e serena, e reconhecendo a natureza dos fenômenos como sendo vazios de existência inerente, ou seja, reconhecendo que tudo aquilo que vai coemergindo, que nós vamos experienciando, é causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência. Então, se nós focássemos a nossa atenção e as três ações do corpo, fala e mente, no sentido de promover felicidade,
já seria um bom começo. Mas aí, a primeira coisa que nós temos que entender é que isso é um movimento que vai dando coimersão a experiências que nós dizemos felicidade ou sofrimento. Mas tanto um quanto o outro são impermanentes, porque eles dependem de causas e condições interdependentes para poder surgir e nós virmos a experienciá-los. Aqui que mora a pegadinha da história, talvez, dizer dessa maneira. Nós somos responsáveis por isso. E aí vem uma das principais coisas do Dharma. Com que intenção que nós fazemos as nossas ações? O que direciona as nossas ações todos os dias? Do momento que acordamos ao momento que vamos dormir, o que direciona as nossas ações? Qual a nossa intenção? Qual a nossa motivação? No Dharma, o Buda diz, tem um ensinamento que é a base, através da qual nós podemos ir desenvolvendo um entendimento muito profundo e baseado numa razão, numa lógica. Chama-se Bodhicitta. Quando nós dizemos essa palavra no panteão budista, no mundo budista, nós queremos dizer que Bodhicitta é quando a nossa mente, nosso olhar, vamos dizer assim, é em direção à iluminação. Lembra que eu falei que iluminação é consequência de nós virmos a ter o profundo entendimento da natureza de todos os fenômenos. Ou seja, entender que, em realidade, toda e qualquer coisa que nós experienciamos, e experiamos sim, porque está na verdade relativa, mas quando nós olhamos, né, com essa mente mais acuída, nós entendemos que todas as coisas, as árvores, os frutos, as amizades, nosso corpo, a vida, o nascer, o morrer, tudo isso é interdependente. Tudo isso é impermanente. Então, quando a nossa mente se volta para essa aspiração de sermos felizes, nós aí temos que buscar um entendimento, investigar o que é felicidade. Que experiência é essa que eu nomeio como felicidade? E quais são os componentes mínimos para que eu possa dizer que isso realmente é felicidade? Então, base é o que é felicidade. É a ausência de sofrimento. E o que é sofrimento? É toda e qualquer experiência que nos inquieta. E essa palavra inquietar tem toda uma ramificação. Né? Angústia, ciúmes, raiva, ódio, inveja, ganância, mesquinhez, apegos, não compreensão da realidade última. Tudo isso é sofrimento. E o que seria felicidade? Felicidade seria, em última análise, a compreensão de toda a natureza do sofrimento. Então, felicidade, nós compreendemos a maior parte do tempo, que é sempre estar sorrindo, estar com aquela atitude legal, aquela atmosfera legal, né? Mas, suponha que isso é um pêndulo. Então, se eu tenho felicidade, 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 felicidade,
Aí esse movimento foi acontecendo porque as causas e condições foram produzindo essa felicidade. Mas quando a causa e a condição cessa, se parasse aqui, não teria problema. Tanto. O problema é que a natureza de um pêndulo é ele fazer este movimento. Então, se ele subiu até aqui, na volta ele vai até aqui também. E depois ele vem até aqui, daí ele vem até aqui, depois ele vem até aqui, ele vem até aqui, depois ele vem até aqui e fica aqui. Isso significa a compreensão última da natureza de todos os fenômenos. Então, eu não me deixo levar, porque eu sei que toda a natureza, toda qualquer coisa que está me levando para essa experiência aqui, ela é interdependente, ela é impermanente. E que em algum momento isso aqui pode ir para lá. Mesmo quando eu tiver aqui uma experiência de sofrimento, com confusão e assim por diante, das emoções afetivas, à medida que eu, de uma maneira ou de outra, vou compreendendo isso, isso também vai vir para cá. Então, este ponto de equilíbrio é o que talvez seja aquilo que nós buscamos. Porque esse ponto de equilíbrio, de uma maneira ou de outra, ele significa ausência de sofrimento. Ausência dos ventos que nos leva a desenvolver diferentes emoções. Esse é o ponto. Mas na nossa vida diária, como é que a gente poderia treinar isso? O Buda ensina que um dos principais exercícios que nós devemos fazer é diminuir o egoísmo. Diminuir esse olhar, esse foco de luz em cima de si mesmo, esquecendo que há as sombras a outras pessoas. Então, se nós tirarmos esse holofote daqui, movimentarmos o holofote, nós vamos reconhecer que há outras pessoas, outros seres, que compartilham o mesmo mundo que eu compartilho, eu tenho dizer fisicamente, né, o planeta. E aí, se forem seres humanos, nós seres humanos, todos nós aspiramos por felicidade. Nós aspiramos pela ausência de sofrimento. Isso é comum. É a aspiração fundamental de todo e qualquer um de nós. No entanto, se nós trouxermos isso como uma coisa egoísta, eu sendo feliz, o resto não importa, eu esqueço da interdependência. E não há como eu realizar meus sonhos, meus projetos, meu trabalho, senão pela interdependência. Então, um dos principais exercícios diários é nós diminuirmos esse autocentramento, esse apego, esse egoísmo. Abrirmos espaço para acolhermos os outros, os sonhos dos outros, as aspirações dos outros, as necessidades dos outros. Ao ponto de nós virmos a entender uma expressão muito linda que é o que é comum à humanidade. Então, quando nós nos aproximamos desse entendimento daquilo que é comum, a base para que possa coemergir a nossa felicidade, essa experiência de felicidade, começa a ficar mais ampla, mais sustentável. Porque daí existe um coletivo que está se movimentando atrás
Quando o Buda ensinou o Dharma, ele ensinou 2 dhyanas. Um é o Hinayana e o outro é o Mahayana. O primeiro que ele ensinou foi o Hinayana. No Hinayana, a preocupação é que nós não venhamos a ser causa e condição de sofrimento a ninguém nem a nós mesmos. Então, o treino no caminho Hinayana é domar a nossa mente. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Dome a sua mente. Então, no caminho Hinayana, se criava causas e condições de não produzir sofrimento a outras pessoas e nem a si próprio. Então, se meditar muito para reconhecer os pensamentos, a natureza dos pensamentos, quais as paisagens que esses pensamentos têm, que nos impulsiona aqui e ali, que gera desejos. Reconhecer que pensamentos são só pensamentos, que pensamento não é fato. Então, no caminho Hinayana, existe, de alguma maneira, uma preocupação por si próprio. Por isso que a gente chama de self-liberation, autoliberação. Então, quando nós pensamos nisso, há nesse pensamento, de alguma maneira, algo de egoísta. Porque eu só estou preocupando na minha autoliberação. Mas existe alguma coisa que é importante, muito importante, e por isso que não se caracteriza como egoísmo, que é a preocupação de que nem por pensamento, nem por fala e nem por ação, nós venhamos a produzir causa e condição de sofrimento a outras pessoas. Isso já é um grande passo. Porque, de qualquer maneira, eu entendo que se eu produzir sofrimento a alguém, não é possível eu experienciar felicidade genuína porque eu sei que há sofrimento. Então, enquanto houver sofrimento, não há nem com compartilhar minha própria felicidade, porque as pessoas vão ter a experiência de sofrimento. Então, por si, não há esse movimento egoísta, no sentido que nós conhecemos na nossa cultura como egoísmo. Então, o Hinayana não é um movimento egoísta em si, mas é um movimento de autoliberação, onde eu alcanço a iluminação através da purificação do pensar, do falar e do agir, através do Vinaya, que é o texto, os ensinamentos do Buda sobre a conduta ética e moral. Então, é importante que nós venhamos a distinguir essa diferença. Se não puder fazer o mal, se não puder fazer o bem, não faça o mal. Dome a sua mente. Se estendendo um pouquinho mais esse entendimento, significa que o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, jamais venha a ser causa e condição de sofrimento a alguém nem a mim mesmo. Então, só com esse movimento, eu me liberto do egoísmo. Porque o egoísmo gera sofrimento a outros. Então, esse é
é um momento importante para a gente entender. O segundo dhyana que o Buda ensina é o Mahayana. No Mahayana existe o caminho do Bodhisattva. O Bodhisattva é todo e qualquer ser, de maneira geral, ampla, dizendo isso, que abandona esse autocentramento, que é o treinamento do Hinayana, e ele adota a conduta de um Bodhisattva. Ou seja, agora não é só a minha iluminação ou a minha liberação do sofrimento, mas também é que as minhas ações no mundo venham a também promover sentidos e experiências de felicidade a outros e que eu me regozije ao ver isso. Então, no caminho do Bodhisattva, a nosso caminhar é de sermos, primeiro, nos liberarmos do egoísmo. Diminuir as nossas ações do pensar, falar e agir que sejam promotoras do surgimento das emoções aflitivas, raiva, ódio, ciúmes, inveja, ambição, mesquinhez, desejos. E desenvolver e dar nascimento a um contínuo de uma aspiração de que todos os seres venham a se tornar livres da experiência de sofrimento. Quando esse pensamento surge, isso é compaixão. Compaixão, em termos conceituais, significa a nossa aspiração de que todos os seres se tornem livres da experiência de sofrimento, que eles se tornem livres de serem origem da sua própria experiência de sofrimento, através da ignorância, e também que não venham a ser causa e condição de sofrimento a outros, mas ao contrário, que eles venham a ser causa e condição da liberação, libertação do sofrimento de tantos outros seres. E que se sintam felizes, que haja um contentamento verdadeiro interior, de se disponibilizarem nessa ação. Em última essência, se sentirem felizes de serem promotores da experiência de felicidade ao outro. Então, quando Shantideva fala que felicidade é quando nós regozijamos com a felicidade do outro, ver o outro feliz me faz feliz. Este é o abandono pleno do egoísmo, do egocentramento, do self-cherishing. Então, se é verdade que todo e qualquer ser, a aspiração fundamental de todo e qualquer ser é ser feliz. A maneira como nós podemos vir a alcançar esse resultado começa com um entendimento quais são as causas e condições para que essa felicidade possa ser experienciada. Primeiro, ela tem que coemergir e ela será resultante disso. Segundo, ao experienciá-la, que nós entendamos a interdependência. Então, a felicidade não é só de um. A felicidade, ela é resultante. Então, a minha felicidade é de ver alguém feliz. E não é um autocentramento egoísta de felicidade. Então, isso é um movimento bastante amplo da nossa visão, da nossa postura no mundo. Muito amplo. E aí, se nós verdadeiramente quisermos fazer isso, nós temos que desenvolver a atencionalidade, desenvolver a vigilância introspectiva, de maneira que a gente tenha isso o tempo todo. E qualquer momento que eu me perceba com pensamentos
não meritórios, não auspiciosos, não virtuosos, que imediatamente eu interceda nesse pensamento. O mesmo com as palavras, o mesmo com as ações. Então, Buda, quando ensinou o Dharma, ele o fez através da fala. Quando ele jurou a roda do Dharma e ele ensinou através da fala. Ele ensinou. Os pensamentos do Buda eram puros. Sua fala era pura e suas ações eram puras. Então, desses três meios, Buda exerceu a fala. E ele ensinou de inúmeras maneiras diferentes, com a mais pura intenção de alcançar a necessidade de todo ser, de alcançar o entendimento. Então se diz que Buda falava na língua que todos os seres podiam entender. É muito bonito. Isso está na prece de aspiração de Samantabhati. Eu fico imaginando, né? Mas existe algo de muito profundo. E que, quando eu penso nisso, eu fico imaginando realmente quão incomensurável era a compaixão e a generosidade. Porque ele falava, quando no texto Samantabhati diz que ele falava de maneira que todos os seres podiam entender, é que Buda, por ser um ser onisciente, sua sabedoria era onisciente, Buda sabia que todos nós, apesar de todos parecermos iguais, fisicamente falando, nós somos, cada um de nós, um indivíduo. No sentido que nós podemos fisicamente parecermos iguais ou semelhantes, né? Semelhantes. No entanto, os nossos condicionantes, nosso karma, é que não possibilita que nós venhamos a ver as coisas como elas verdadeiramente são. Nós podemos... Desculpa. Nós podemos estarmos todos olhando para o mesmo objeto, mas nós não percebemos esse objeto da mesma maneira. Então, quando se diz nos ensinamentos que Buda falava a língua de cada ser, no sentido que todos podiam entender, era porque Buda sabia que aquilo que ele falava não era ouvido diretamente por uma mente pura, por uma escuta pura, mas era uma escuta que estava contaminada pelos condicionantes kármicos. Então, Buda desenvolveu incomensuráveis meios hábeis para que os seus ensinamentos e a sua aspiração última, que era liberar todos os seres do samsara, pudesse de fato acontecer. Então, os ensinamentos do Buda têm sim o potencial de pacificar todo e qualquer condicionante, porque Buda ensinou a causa e a cada causa a sua cessação. Esse é o ensinamento do asceta. Esse é o ensinamento do Buda. Isso faz com que cada um de nós, que verdadeiramente adentre esses ensinamentos, enquanto estudo e prática, pode sim alcançar a liberação de todos esses condicionantes e vir a alcançar a compreensão última de todos os fenômenos, que é aquilo que a gente chama de budeidade. Então, para que a gente venha realmente regozijar da felicidade, a aspiração é que todos os seres sejam felizes. E como que nós podemos nortear as nossas ações no dia a dia, produzindo, sustentando as causas e condições que venham a dar
com a imersão dessa resultante. Esse é o caminho do Dharma. Esse é o caminho espiritual do Dharma. E tudo começa com a motivação e a intenção. Tudo começa quando você alia essa motivação e intenção a essa bodhicitta. E a bodhicitta em si, em termos conceituais, a gente divide ela em relativa e absoluta. E a relativa se abre em outras duas coisas, que é a aspirada. Então, nós aspiramos essa felicidade, nós aspiramos que todos os seres sejam equanimamente felizes. Essa é a nossa aspiração. Agora, nós temos que desenvolver os meios hábeis para que essa aspiração possa verdadeiramente surgir. Então, quando nós desenvolvemos essa aspiração, agora nós nos engajamos nela. O objetivo de produzir causas e condições que todos os seres sejam felizes. A isso, para que eu possa realmente fazer isso, eu tenho que aplicar as 6 paramitas, ou as 6 perfeições, ou as 6 virtudes. A generosidade, o caminho ético, a paciência, o esforço, até que a última é a sabedoria. Então, as 5 primeiras práticas dão origem à sabedoria. E a sabedoria dá a compreensão última de todas as coisas. Então, mesmo dentro das 6 paramitas, cada uma delas, elas são interdependentes. Porque elas dão coimersão uma à outra. E é importante entender isso quando a gente estuda. Mas há uma coisa que é muito bonita. Na escola Sakya, a gente estuda o Landry, o cerne filosófico. Chama-se Landry. Landry significa o caminho e seu resultado. Ou seja, o resultado está no caminho. Então, eu não vou esperar chegar lá para usufruir. Eu já vou usufruindo em cada etapa desse caminho. E é isso que vai trazendo um frescor, um revigoramento a cada etapa. Por isso que é necessário desenvolver contentamento. Ser feliz, estar alegre por estar nesse caminho. Sabendo que todos nós temos condicionantes, então ainda não somos seres búdicos, temos a aspiração de vir a ser. Mas enquanto jornada, nós estamos no processo. E já devemos ter alegria de estar no processo. Então, na prática de cada uma das paramitas, nós devemos ter alegria de estarmos tendo a oportunidade de estarmos praticando, mesmo que ainda haja oscilações, porque nós não somos um Buda perfeito. Mas nós temos a aspiração de vir a ser. Agora, o importante é saber que quando nós recitamos Bodhicitta, nós dizemos que nós fazemos isso com a intenção de. Então, com a intenção de alcançar a iluminação, para liberar todos os seres do sofrimento, é que eu estou percorrendo esse caminho. Então, já há um contentamento em si, mesmo frente às dificuldades. Porque não é fácil. Então, mesmo frente às dificuldades, já há um contentamento que sustenta. Porque eu não faço isso só para mim. Na verdade, eu faço para todos os seres. Esse é o cerne do caminho Mahayana. É o que distingue o caminho Hinayana do Mahayana. No Hinayana, eu estou self-liberation. Estou fazendo para a minha própria liberação. No Mahayana, a minha libertação do sofrimento sansárico, o meu alcançar do estado búdico, será consequência do acúmulo de méritos e sabedoria. Então, o mérito é resultante da prática das 6 paramitas. O mérito é tudo aquilo que eu faço
para o benefício e felicidade de todos os seres. E aqui o método significa as 6 paramitas. É o que sustenta o caminho do Bodhisattva. É o que sustenta a nossa ação no mundo como Bodhisattva. É que sustenta o princípio Mahayana. Então, esse é o método. E a outra são 2 asas para um pássaro voar. Um é um método que se expressa através da prática das 6 paramitas. O outro é a sabedoria. A sabedoria última. A sabedoria de que nos possibilita a ver todos os fenômenos como não tem uma existência inerente. São todos coemergidos de causas e condições. Quanto mais a minha compreensão me leva a isso, os meus apegos, as minhas aversões, a minha indiferença, vai cessando, porque elas se tornam sem base. Porque para eu ter apego a algo, esse algo tem que existir. E quando eu olho direto para aquilo que eu penso que existe, para que o apego se sustente, eu vejo que a natureza desse objeto é vazia. Porque é totalmente codependente de causas e condições. E aí, o meu apego vai perdendo a sua razão. Não tem lógica mais que sustente ele. E quando o apego se esvazia, as aflições emocionais se esvaziam. E da natureza, a aspiração fundamental de que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres possam alcançar essa mesma compreensão. É importante no Dharma, talvez, entender, aqueles que são praticantes do Dharma entender, e aqueles que estão ouvindo a palestra como palestra, saber qual é o princípio que sustenta a prática de um budista. Que todas as coisas são vazias. E por isso que não há nada que a gente possa desenvolver apego, aversão e indiferença. Isso é importante. Quando nós dizemos que aspiramos que todos os seres sejam felizes, e como o título da palestra é a felicidade verdadeiramente só é experienciada quando eu regozijo com a felicidade de todos os seres. Isso, em última análise, é a renúncia dessa visão aqui focada no Sankara. E eu percebo que pela interdependência, quanto mais seres felizes houver no mundo, maior será a base que sustenta a minha própria felicidade. O oposto também é verdadeiro. Como seria possível ser feliz sobre uma base de tanto sofrimento? Não é possível isso. E para ilustrar isso, eu sempre uso aquela historinha que todos vocês também já conhecem. Talvez os novos não, que é: qual criança é mais feliz? Aquela criança que tem um carrinho e muitas crianças para brincar com ela. E a outra criança que tem muitos carrinhos, mas não tem nenhum amigo para brincar com. O lúdico disso é que muitas vezes a criança que tem um carrinho, ela dá o carrinho para as crianças brincar. E ela se diverte ao ver os outros se divertindo. Lembra quando a gente era criança, a gente fazia isso? A gente ria do outro brincando. Essa é a felicidade genuína. A felicidade genuína, ela tem uma base muito forte na generosidade. Talvez não seja por isso que a gente não deveria perguntar, a gente pergunta, mas por que quando a gente estuda esses parâmetros, por que a gente não começa logo pela sabedoria? Porque não faria sentido. Nós primeiros vamos criar a base sobre a qual
a felicidade pode ser experienciada. E ela é essa, a generosidade. Tem um verso que diz: eu sou muito mais feliz ao doar algo que tenho do que ao reter. Uma outra frase que diz: generosidade traz prosperidade e felicidade. Eu acho que foi ontem que alguém postou no status, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, algo que dizia assim, dos Zen budismos: doe tudo aquilo que você tem medo de perder. Eu não lembro nem se a palavra era doe ou se era liberte-se. Ou era um ou era outro. Liberte-se ou doe tudo aquilo que você tem medo de perder. Achei fantástico esse pensamento. Quanto mais cedo, mais lucidamente, nós deixarmos ir tudo aquilo que nos tensiona, mais rápido nós começamos a usufruir do tal do equilíbrio. Que adianta eu ter tantos bens materiais se eles me causam tantos medos, tantas aflições, de ser roubado, de falir, de perder, de ficar sem? Acho que eu penso que eu posso me apropriar de coisas que, na verdade, nunca me pertenceram. Quando nós sustentamos a visão equivocada, que os fenômenos são reais, são concretos, essa visão equivocada é que sustenta a ideia da posse, do domínio e do controle. Então, exercite isso sobre o seu próprio corpo. O nosso corpo é o nosso maior objeto de apego, porque ele é o veículo pelo qual nós estamos experienciando essa vida. Mas nós não fabricamos esse corpo. Nossos pais, que deram origem às causas e condições desse nascimento. E para nós estarmos vivos até hoje, literalmente falando, é porque as causas e condições que permitem que essa vida continue ainda estão presentes. Mas nós temos controle sobre ela? Nós possuímos? Nós dominamos? Não. E todas as vezes que nós tentamos controlar isso, possuir isso, dominar isso, surgem todos os nossos medos, as nossas confusões, as nossas aflições, ansiedades, insegurança. Todas essas emoções aflitivas não permitem que a gente usufrua da felicidade de estar vivo, saudável, neste momento. Então, esses são os condicionantes. Então, se nós verdadeiramente queremos desenvolver experiências de felicidade, nós temos que começar a identificar o que é que está sequestrando a possibilidade de vivermos isso. Esse é o método que o Buda ensinou. Buda dizia: não acredite em nada que eu estou dizendo. Eu não salvo ninguém. Eu posso ensinar o método. Estude, contemple. Adote aquilo que faz sentido para você. E abandone aquilo que não faz sentido para você. Então, quando a gente volta para o título,
dessa palestra nos remete a isso. Se nós queremos experienciar a felicidade, se nós queremos sustentar a felicidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é aspirar que todos os seres sejam felizes, equanimamente. Nos permitirmos abandonar o egoísmo para que nós possamos regozijar com a felicidade do outro. Esse é o ponto. E Shantideva diz isso tão claro. Em dois momentos. Um é quando ele fala que a felicidade genuína é a que nós experienciamos quando nos contentamos ou nos alegramos ao ver o outro feliz. Em última análise, quer dizer, ver o outro feliz me faz feliz. Eu já abandonei, eu esvaziei todo o ego. Então agora eu entendo a interdependência. Então a felicidade do outro é a causa e a condição da minha felicidade. Antigamente, o meu egoísmo não considerava a felicidade do outro. Eu não tinha a minha referência de felicidade. No outro momento, Shantideva diz: enquanto o mundo existir, enquanto os seres existirem, e por quanto houver sofrimento, possa eu aqui permanecer para liberar todos os seres do sofrimento. Então, eu falei das 6 paramitas. A origem disso, a origem desse despertar é a compaixão. Mas a compaixão sozinha não vai fazer tudo isso. Ela precisa vir acompanhada da bondade amorosa. Por isso que existe essa trilogia, né? Bondade amorosa e compassiva. A resultante de uma ação compassiva no mundo chama-se bondade. E a bondade naturalmente conhece. Quando surge em nós o verdadeiro sentimento, a verdadeira percepção do que é gratidão. Porque a gratidão significa a compreensão da interdependência. E dela surge a empatia. É tão incrível quando a gente consegue esvaziar um pouco a visão egoísta e nos permitirmos nos aproximarmos uns dos outros. A mágica, eu costumo chamar de mágica, para mim é uma mágica. Quando nós reconhecemos aquilo que é comum, o medo é comum, a confusão é comum, mas a aspiração por felicidade também é comum. Então não é de estranhar. Que sua santidade nos incentiva a nos desnudarmos dos nossos focos. Todos. Tanto daqueles que nós atribuímos a nós mesmos, como aqueles que nós atribuímos aos outros. É o único meio pelo qual nós vamos resgatar o olhar de um ser humano para o outro. E quando esse olhar for possível de ser praticado, tudo isso que eu falei até agora, naturalmente comigo. Talvez seja por isso que Einstein diz que é urgente que a humanidade reveja suas prioridades. Dê, novamente, nascimento
a sua humanidade. Se ela assim que fizer, é a única maneira que ela poderá sobreviver. Então, há várias fontes de inspiração, por assim dizer, que nos levam a esse lugar, né, de busca tão necessária no mundo hoje em dia, que é desse reconhecimento, desse realinhar, desse ressurgir da humanidade, do ser humano como humano, né? Da humanidade que nos é fundamental e que nos é comum. Por isso que a gente usa a expressão: vamos observar aquilo que é comum à humanidade. Aí será mais fácil de nós reencontrarmos o caminho de reconstrução. E ele certamente começa por nós nos sentirmos felizes com a felicidade do outro. Entender a interdependência, que nós verdadeiramente precisamos um do outro. Ninguém é descartável. Todos nós somos um para o outro. Causa e condição de virmos a reconhecer as nossas virtudes e também virmos a reconhecer aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. E nos libertarmos desses venenos todos. Então, se nós realmente queremos experienciar o que a felicidade é, vamos nos preocupar, nos ocupar, e virmos a gerar causas e condições de felicidade a todos os seres. E permitir-se ficar feliz na felicidade do outro. E não ficar egoicamente buscando sua própria felicidade em detrimento da felicidade do outro. Ok? Então, eu penso que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como eu disse, esse mês, as nossas palestras de terça-feira estão sendo inspiradas nesse texto, Meditando na Cidade, Sociedade Sacratismo, que está na nossa biblioteca. São pequenos trechos, são 3, 4 páginas por título, mas que verdadeiramente nos remete a uma profunda reflexão sobre aquilo que é basilar no estudo budista, nas práticas de meditação budista, e como essas coisas podem se tornar verdadeiramente fontes de inspiração para nós, e assim realinhar a nossa intenção e a nossa motivação. Todos os dias, quando nos acordamos de manhã e percebemos que estamos vivos, estamos com o nosso corpo funcional, com a nossa mente perfeita, temos uma casa para morar, roupa para vestir, alguma comida para comer, algum dinheiro para pagar nossas despesas. Uau! Nós já temos todas as condições. Agora, delineie qual o seu propósito para o dia de hoje? Qual a sua intenção? Não fazer o mal. Não ser causa e condição de infelicidade a ninguém. E todas as vezes que eu ver alguém sorrindo, seja do que for, eu vou sorrir junto. Quando eu ver alguém disputando, brigando, discutindo, eu não vou julgar, porque eu só estou vendo um pedaço da história, não sei o que veio antes, nem sei o que vai acontecer depois. Então, ao invés de julgar, aspire, que seja qual for a causa ou condição daquela discórdia, rapidamente cesse. E que eles se reconheçam na sua própria natureza. Então, o dia todo é uma grande prática de tudo isso que eu acabei de falar aqui. Quando a gente seja capaz
de diminuir o egoísmo. Esse olho para o próprio umbigo. E se permita olhar mais. Tipo São Francisco. Onde há sofrimento, para amor, ternura. Então, aí a gente vai perceber que quando a gente aspira, e realmente aspira que as pessoas sejam felizes, naturalmente a gente já é feliz. Então é incrível isso, mágico. Tá bom? Então, eu agradeço a todos e cada um de vocês que estiveram presentes nesse encontro de hoje, terça-feira. Espero que essa fala tenha sido de alguma maneira inspiradora a vocês. E incentivo muito que vocês aí pega lá o seu chazinho agora, antes que esfrie, abra lá o site do mosteiro, vai lá na aba livros, lá na Biblioteca Sacra, lá Meditando na Cidade, o capítulo 2, que é o que nós falamos hoje, o capítulo 1 é o que nós falamos a semana passada, o capítulo 3 e 4 é o que vem nas duas próximas semanas. Mas se tiver só um pouquinho agora, se dormir, dá uma lidinha nesse capítulo 2. Começa na página 9. Toda a felicidade do universo se origina do desejo de que todos os outros seres sejam felizes. Lê e dorme com essa aspiração. Não esqueça de incluir você. Muito obrigado. E nos vemos, para quem está no curso, nos vemos quinta-feira. Se não, nos vemos na próxima terça. Para quem está no grupo de estudos, na segunda. Se não, na terça, na palestra. Gente, uma ótima semana. Hoje é terça-feira. Muito obrigado por estar aqui. E nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Até mais.